O que você acha melhor para o Brasil? A gente substituir o carro a gasolina pelo carro a álcool ou pelo carro elétrico? Veja, aí depende de como a energia elétrica do carro elétrico vai ser gerada. Não, mas dentro das condições normais que é hidrelétrica. Se for uma hidrelétrica, ou se for energia eólica, ou se for energia solar, a resposta é clara, é um carro elétrico, tá? Agora, por outro lado, os carros elétricos também têm problemas, né? Um deles é o seguinte: você gasta muito mais energia para produzir as baterias dos carros elétricos do que, por exemplo, o motor a combustão interna. Mas isso é hoje. Os carros elétricos são muito mais eficientes para transportar as pessoas do que um carro a combustão interna. Um carro a combustão interna, a eficiência média é 28%, 30%. O resto é calor e atrito mecânico. Um carro elétrico é muito mais eficiente. Então, ele é muito mais inteligente do que esses carros que a gente tem, que foram inventados há 2 séculos atrás. Basicamente, você está falando que 30% da energia gerada por um carro é o que move ele. Exatamente. O resto a gente gasta com calor. De bobagem, em atrito, calor e assim por diante, né? Então, um carro elétrico faz muito mais sentido. E o futuro da mobilidade é elétrico. Além disso, ele não emite poluentes. Não mata pessoas por poluição atmosférica, né? Então, se a gente conseguir mecanismos de reciclagem de carros elétricos, reciclagem dessas baterias e assim por diante, não há dúvida que a vantagem estratégica é enorme. Ainda assim, o álcool está aí. Agora, tem um problema. Nós precisamos de um carro que tenha 4 metros de comprimento e que pese 2,5 toneladas para deslocar uma pessoa de 70 quilos de um lugar para o outro? Não. Não precisa ser muito esperto para perceber. Então, está errado isso. Poderíamos ter carros elétricos minúsculos, de 1 metro, com carroceria de plástico, levíssimos, que precisaria de muito menor quantidade de bateria e que não precisaria andar a 250 km por hora, sem dúvida nenhuma, como carro urbano. Claro, essa tecnologia já existe. Mas ela não vende, Paulo. Exatamente. Eu quero entrar no carro, pisar e ir voadão 250 por hora. Exatamente. Um carro que a maior parte dos carros elétricos de bateria tem 1,5 toneladas. Você carrega bateria, você usa a energia da bateria para ela se autocarregar. Só para o carro ser grande. Não faz sentido. Está errado isso. Redondamente enganado. Então, são vários aspectos que nós vamos ter que mudar na nossa sociedade. E essas além baterias... disso, não adianta nada em São Paulo trocar os 7 milhões de automóveis poluentes por 7 milhões de automóveis elétricos. Isso não é sustentável. Claro. Tem que investir em transporte público, tem que investir em transporte de massa. Né? Propriedade individual de automóvel é uma coisa que tem que ser extinta. Não precisamos disso. Né? Muitas cidades europeias agora, você pega o carro da esquina com um cartão, vai até onde você está e abandona o carro do outro lugar. Super cômodo fazer isso. Você não precisa comprar um carro. Eu acho certíssimo. Você não usa estacionamento, você não usa... E assim por diante. Então, Paulo, vou deixar isso aí para a próxima geração, hein? Acho que essa eu vou pular. Não pode, não. Eu gosto muito do meu carro. Tem que ser para essa geração. Isso tem que mudar. São hábitos. Mudança de hábito de consumo vai ser fundamental, que é o que você está dizendo agora, entendeu? Você falou isso daí, me pegou de verdade, assim, porque, caralho. Vai ter que mudar. Nós vamos mudar. Algo precisa mudar aqui dentro mesmo. Falar para os outros mudar é fácil, mas eu preciso mudar também, né? Isso vai em todos os aspectos do consumo, né? Nós temos um nível de consumo que não é sustentável. Eu tenho, né? Todo mundo tem. Agora, se você pensar, hoje a geração mais nova, olha, tem uma mentalidade muito melhor do que a minha geração. De longe, eu acho. Isso já está mudando, em geral, né? Claro que tem um desvio padrão muito grande aí, mas você vê isso. Eu vejo isso concretamente nos amigos dos meus filhos. Sobre as baterias dos carros, elas têm uma vida útil média aí de uns 10 anos, mais ou menos. Tu sabe o que a gente faz com elas depois que elas vão para o espaço? Então, obviamente, as baterias têm metais preciosos como lítio, gadolínio e assim por diante, que tem um valor comercial enorme. Então, é muito lucrativo reciclar esses metais. Além disso,
A tecnologia das baterias está evoluindo muito rapidamente. Você pega baterias de 10 anos atrás e compara com baterias de hoje, pega no seu celular. Um celular de 10 anos atrás, Tinha que carregar toda hora. 90% dele era bateria. É. Hoje é 10%. Tá? Então a tecnologia vai melhorar bastante no armazenamento de energia. E isso é necessário. Nós vamos ter baterias nas nossas casas para que durante a noite você possa ter energia. A propósito, essa foi uma aposta certa da Tesla, né? Por exemplo. Essa foi. Isso. Então tem que ter baterias, né? Armazenamento de energia. Agora, nós desperdiçamos muita energia. Você pega o seu carro, anda aqui na Marginal do Tietê, na Marginal de Pinheiros, às 10 horas da noite. Você vai ver prédios inteiros acesos com luz. Que é uma loucura. Será que tem gente trabalhando naqueles escritórios iluminados todos? Não. Mas você sabe qual é a questão, né? Qual? É que é mais caro você desligar e ligar do que você manter ligado. Você sabia? É. Por causa do reator. Dos reatores, né? Então, esse tipo de essas Que é o reator coisas antigo, é uma tem que iluminação mudar, antiga. né? E a gente, com isso, construiu uma sociedade que faz muito mais sentido do que a sociedade que a gente tem hoje. Muito mais eficiente, muito mais igualitária, muito mais justa para quem para os mais vulneráveis e assim por diante. Esse é o único caminho que a gente tem. Senão a gente vai chegar vai alcançar um estágio que a gente vai ter um planeta igual lá. Tu viu o filme Interestelar? Vocês viram esse Sim, filme? Claro. sim. E aquele filme ali mostra que os caras tão bolados, pô, precisamos Isso. ir pra fora, porque o país, o Já era. planeta tá morrendo, não consigo Isso. mais plantar nada e tal. Isso. E a pessoa chegar num estágio desse, aí acabou mesmo. Aí... Mas eu acho que a ficção científica dá pistas para a gente, né, do que pode acontecer com a gente. Né? O Wall-E, Guerra nas que Estrelas. a Terra vira um grande lixão. Isso. Nossa. É isso. Isso vai mudar. Tem que mudar. Né? Tá. Porque senão nós capotamos junto com o planeta. Sim. Tem mensagem pra nós aí, Mumu? Deixa eu ver aqui. Quer falar mais alguma coisa, Álvaro? Não, Fica à queria vontade, dizer que eu concordo muito com essa sua colocação final. Eu acho que a gente tem que mudar mesmo. Eu vejo que assim essa mudança é mais fácil em quem está nessa camada que a gente chama de elite, que é classe média e tal, tanto do ponto de vista econômico quanto sociocultural, e que a gente tem que sempre pensar os mecanismos econômicos que vão fazer sentido para quem não está podendo pensar nessas discussões. Eu acho que essa é uma parte do debate aqui que a gente jamais pode esquecer, que a gente tem que dar condições para quem está na Amazônia de sobreviver, que a gente tem que pensar essas coisas do ponto de vista de quem está às margens de qualquer possibilidade de escolha. Isso tudo que resolve boa parte do problema. Senão a gente resolve naquele 1%, que é o fenômeno da Califórnia. Não sei se você obviamente já foi muitas vezes para a Califórnia. Você vai para a Califórnia e você vê é uma forma diferente de alienação. Patética, que é aquele pessoal dentro daquelas lojinhas, tipo os Starbucks com outros nomes, com aquela ideologia de que estão salvando o planeta, patética, naquele metro quadrado mais caro do mundo, em que um café custa $12, custa 50, 60 reais, e o papo todo envolve fazer levantamento de ações para startups que existem só no PowerPoint. Entendeu? Então a gente não pode também cair numa besteira, né, numa alienação de assumir que essa é uma verdade aplicável ao mundo. Essa se aplica ao metro quadrado. Se aplica um pouquinho ao nosso metro quadrado, mas para a população pobre do Brasil, a gente tem que ter claras direções econômicas, em que a pessoa que mora numa região sensível tem alguma coisa para fazer da vida dela, que não simplesmente... Trocaria essa palavra econômica Boa, vai lá. por social. Eu também gosto. A gosto. gente tem que parar de pensar na economia e tem que pensar mais no social. Verdade. O que importa para o sujeito que está do meu lado são as questões sociais. Não é se ele vai ganhar mais grana ou menos grana. Econômico eu quis dizer assim, a pessoa tem que estar lá naquele ecossistema dela socialmente integrado. Mas Sim. você está totalmente certo, é isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa filosofia, em vez de pensar tanto em dinheiro, pensar muito mais no social. Pensar muito mais no sujeito desassistido que está do seu lado, em ajudar um aluno, em ajudar o outro que está aqui do lado. Todo mundo tem necessidades diferentes. Então, em vez de ficar pensando como é que eu ganho mais grana, né? Como é que eu posso ajudar
para que a gente para que a gente possa nos aprimorarmos socialmente falando. Essa é a chave do negócio. E aí volta aquele começo. Por que raios que o cara é considerado um dos maiores cientistas do mundo? Essa mensagem é linda. Não, mas essa mais mensagem... ou menos óbvia se você pensar. Sim, Né? mas o óbvio é o fundamental, né? Se a gente não partir do óbvio, certamente a gente não está partindo de uma coisa que faz sentido para todo mundo. É.